Bom, como eu falei no início do nosso culto, estamos abrindo hoje o Outubro da Saúde. Haverão 4 encontros e a gente não poderia começar melhor, né? É um pé direito largo, porque aqui nós hoje receberemos para abrir a palavra conosco a nossa irmã Marta Moura, psicóloga, pedagoga, pós-graduanda em neurociência e comportamento pela PUC e o mais importante, uma mulher de Deus, uma mulher consagrada que a gente olha para ela e vê Jesus. É muito bom te receber aqui, irmã. Seja bem-vinda. Louvado seja Deus pela tua vida e pelo teu ministério, viu? Te amamos. Deus te use, irmã. Rafael é suspeito para falar de mim. É amigo, então... Mas é sempre muito bom poder estar aqui na igreja de Copacabana. Hoje foi corrido. Final de semana sempre é muito corrido. A gente está aqui, está ali. Mas o bom é que onde eu estou ali, eu estou aqui, eu estou com o povo de Deus. Então, gente, é sempre renovador, é poderoso. E é uma bênção que a igreja se propõe falar sobre saúde. Porque não há espiritualidade sem saúde. Não tem relacionamentos saudáveis sem saúde. E doutora Tereza, vai ser complicado, tadinho. TDAH, gente, ó, para lá e para cá, fica atenta. Tá? TDAH não para, gente, ó. Não tem relacionamento saudável se não tiver o quê? Saúde. Né? Não tem um bom desempenho profissional se não tiver o quê? Saúde. Então, assim, em todas as áreas, a base é a saúde. E a escritora norte-americana, Ellen White, lá no século XIX, ela disse o seguinte, que entre 10 doenças, tanto da mente como do corpo, tem origem na mente. Então, entre 10, 9 doenças se origina onde? Na mente. Então, a nossa mente, ela é o grande conflito do bem e do mal. É aonde Deus quer ocupar. E aonde Deus está, a cura. E eu gostaria que, antes de abrir a palavra, fazer uma breve oração, não porque a oração do irmão não tenha poder, mas é porque eu não confio em mim mesmo. Então, eu vou pedir para que Deus, nesse momento, repreenda tudo que não provém dele e me use como um instrumento para a honra e glória dele. Não porque haja mérito algum em mim, que ele sabe, mas porque vocês são preciosos. Ok? Oremos. Poderoso Deus, nesse momento suplico a tua misericórdia para que eu somente fale o que tu queres que o teu povo precise e necessita ouvir. Agora, Senhor, venha nos iluminar, para que possamos ter clareza, também ter coragem, forças, para fazermos o teu querer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias, suas Bíblias, em 1 Coríntios 13, (8). 1 Coríntios 13, versículo 8, no primeiro parágrafo, tá? Na verdade, não é nem o primeiro parágrafo, a primeira linha. O amor nunca falha ou acaba. Mas eu gosto da minha, que ele diz que o amor nunca falha. O amor nunca falha, porque o amor é uma pessoa, é um Deus, porque Deus é amor. Nunca falha. Você pode falhar, mas Deus não falha. Alguém que você ama pode falhar, mas Deus nunca falha. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? Porque aqui vamos falhar. Mas Deus nunca falha. Ele pega a nossa falha
e transforma em aprendizado. E se eu tiver sabedoria e humildade, paciência, aprenderei com o Senhor, e essa aprendizagem transforma em força, em cura. Porque se tem algo que nos cura, é o amor. E eu não estou falando de qualquer amor. Estou falando de um amor que não te olha como você é, mas olha no que você vai se tornar ser. Um instrumento poderoso sobre as mãos daquele que tudo pode. E ele pode transformar essa natureza perversa para uma natureza gloriosa, que revele de fato o seu amor através do seu caráter. Mas é porque ultimamente o amor de Deus tem me chamado muita atenção. Eu acho que é porque eu estou necessitando muito desse amor. Então Deus falou assim: filha, olha, o que você precisa é entender e mergulhar de uma forma profunda sobre esse amor. E lá em Provérbios 14, 30, Provérbios 14, 30, diz assim: o sentimento sábio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Os sentimentos sadios é o quê? Vida. Sabe por quê? A constituição do caráter moral do ser humano está baseado em pensamentos e sentimentos. O que eu penso e o que eu sinto vai gerar em algum momento uma ação ou um comportamento. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem ver o que o outro pensa. E muitas vezes nós criamos um mecanismo tão poderoso de camuflar. Vocês já viram aquelas pessoas que se camuflam numa aparência generosa, mas por dentro é um lobo, né? Porque tem aquela capa de ovelha, mas por dentro é o quê? E por isso que nós não devemos, de imediato, abraçar uma causa sem observação. E essa observação é com paciência. Porque uma hora esse comportamento vai ser manifestado. Porque pensamentos e sentimentos constituem o caráter moral, que vai se manifestar em um comportamento. E aí muitas pessoas aparecem nos consultórios médicos, psiquiátricos, terapêuticos, não por eles, tá? Mas é porque o ambiente acionou. Porque pensamentos e sentimentos não são construídos de um dia para o outro. A gente já nasce com essas emoções que vão se desenvolvendo, tá? Então, se torna muito natural uma pessoa ser egoísta, se ela estiver num ambiente que favoreça esse comportamento. Mas ela em si mesma não percebe. Quem vai apontar esse comportamento é o ambiente. Porque para viver no coletivo, não pode ser só o que eu quero. Só o que eu quero não existe, gente. Por favor, se você está em qualquer relacionamento que a sua vontade tem que estar sempre prevalecendo, você é um narcisista, sem medo de falar. Porque não existe. Na verdade, de vez em quando eu faço o que eu quero. De vez em quando eu faço o que eu quero, mas a maioria das vezes eu faço o que é certo, ou deveria.
Mas nós fazemos, a maioria das vezes, o que é certo? Não. O que prevalece é o que eu quero. Eu não faço o que eu quero somente. De vez em quando eu faço. Mas eu faço o que eu deveria fazer, é o que eu devo, o que eu preciso, o que dá. Ok? Começamos por aí. Então, as doenças psicossomáticas como um fator, tá, que pode acionar o câncer. Certo? O que é doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas é aquilo que a mente não dá conta, que o corpo soma. Mente soma o corpo. Lógico que nem todo mundo vai ter as mesmas doenças psicossomáticas, porque um fator que é muito importante ser observado, se tem fator genético, se tem uma predisposição. Se tem uma predisposição, a possibilidade de você ter uma doença de fator genético ela é grande, mas também são doenças que o próprio ambiente vai acionar os gatilhos. Ou seja, lá quando eu vou ao hospital, ou vocês mesmos, tem na predisposição, tem na família câncer? Tem hipertensão? Não é assim? Porque é um fator de observação, de alerta. Mas a mente, ela não dá conta de angústia. Ela não foi feita para lidar com angústia que não tem a resposta. Porque o cérebro, ele sabe que vai morrer. Nós somos os únicos seres que temos a noção do quê? Da morte. Na verdade, a gente já nasce morrendo. Isso é fato. Todo mundo já sabe que todos nós, se Jesus não voltar, vamos para onde? O pó. Certo? Então, o nosso cérebro vai fazer de tudo para economizar energia. Qual é a energia que eu estou falando? É a energia vital. Essa energia vital, ela vai prolongar a sua vida ou não. Certo? Então, o cérebro, ele sabe disso. Por isso que ele automatiza. Muitos dos nossos comportamentos são automatizados. Por isso que eu falei lá no início que muitos dos nossos pensamentos e sentimentos e comportamentos são automatizados e muitas vezes nem percebemos que fomos pessoas grossas, mal educadas, implicantes, egoístas. Porque é tão natural, porque desde sempre eu me vi assim. E foi reforçando um padrão. Quem vai acionar isso é o ambiente. Por isso que também a psicanálise, embora eu seja psicóloga, eu tenho como abordagem, tá, técnicas que vai fundamentar a minha clínica. Sou da terapia, sou pós-graduada na TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e também sou psicanalista. Por quê? Ai, meus professores, se me ouvirem, vão me matar. Porque TCC e psicanálise parece que não... Mas, sinceramente, a complexidade do ser humano, da mente humana, não tem só como uma abordagem alcançar tudo, gente. É muita pretensão que um só instrumento alcance a profundidade e a complexidade da mente humana. Precisamos beber de outras águas, precisamos compreender mais a complexidade. E só psicologia não dá conta, tem que ter neurociência. Para mim, tem que ter Bíblia também. Porque não tem como. Porque a ciência chega a um limite que ela para. Mas Deus, não. Certo? Então, a complexidade do ser humano, quando a gente fala da mente e das doenças originárias na mente, e a gente fala sobre o comportamento que manifesta porque o ambiente acionou,
Então, quando eu digo que a doutora Tereza, ela implica comigo, que não é verdade. Né, Terezinha? Fofinha. Mas quando eu digo que eu tenho um ranço dela, o ranço tem mais a ver comigo do que com ela. Ela está ali para que eu saia da zona de conforto e trabalhe isso em mim. Porque se ela alcançou o inalcançável, que seria a minha paz, tem algo em mim que precisa ser trabalhado. Certo? Eu não posso dar poder a quem não tem. A minha paz só Cristo pode dar. A minha paz vos dou. E não vou dou como o mundo dá. Então, nada nesse mundo pode tirar o quê? Minha paz. Nem as dores. A nossa lição da semana passada fala de Josué ser forte e... Ser forte e corajoso. Está pensando que ter coragem... Ih, eu estou agoniada com isso. Mas ser forte e corajoso. Ser forte e é corajoso e forte? Porque ter coragem dói. Ter coragem não é para qualquer um, não. Ser corajoso tem que ir no máximo da tua dor. Por isso que você precisa ser forte. Certo? Ser forte e corajoso. Rubem Alves diz o seguinte: o que a vida quer de você, sabe o quê? Coragem. O que a vida quer de nós é coragem. Mas em Provérbios 17, 22 diz o quê? O coração alegre é o quê? Um bom remédio. Mas um espírito abatido faz o quê? Secar os ossos. Porque está abatida a minha alma, né? Ó, minha alma. Isso aí está de brincadeira, né? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda te louvarei. A salvação está na sua face. Tem pessoas que falam assim: Marta, você só vive rindo, né? Você é melhor rir do que chorar. Sabe por quê? Porque vocês não têm nada a ver com a minha tristeza. A minha tristeza eu vou resolver com Deus ou na terapia. Certo? O meu mau humor, vocês não têm nada a ver com isso. É um assunto meu e cabe a mim resolver. Quais os instrumentos? O que está disponível a mim. Terapia, leitura, né? Remedinho. Porque não é certo sair de casa pronta para matar o mundo, né? Ou para matar quem está do meu lado. Porque o coração alegre é de bom remédio. Porque o amor nunca falha. E esse amor é Deus. E precisamos ter Ele. Certo? Então, se a minha mente ela está numa angústia que não tem resposta, ela não descansa até conseguir a resposta. Agora, o nosso cérebro também, ele não está procurando a verdade. Ele não está procurando a verdade. Tira uma fotinha minha depois. Gente, eu sou muito expressiva. Aí, então, todas as fotos, nossa, parece um monstro. Depois tu me manda, Rafa. O seu cérebro, ele não quer a verdade. Sabe por quê? Porque para ele, o que basta é ter uma resposta à meia boca. Porque ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Eu acho que eu já falei aqui.
Pânico é uma sensação que vai morrer, você acha que vai morrer, você vai morrer. Porque o seu cérebro falou, está sentindo? Vai morrer. Mas nem tudo que a sua emoção diz é verdade, ela é real. Você sente, está ali, tá? Mas nem sempre é verdade. Mas o seu cérebro vai fazer a leitura corporal. Por isso que quem tem crise de pânico, dá sudorese, dá batimento cardíaco, dá boca seca, aí, sabe, vou morrer. Vai para o hospital, o que acontece? Volta para casa, não tem nada. E assim vai, porque o seu cérebro não sabe diferenciar o real e do imaginário. Então, se ele der uma resposta meia boca, para ele está bom. Porque ele não sabe lidar com a angústia. Porque a angústia sem resposta gera doença. E vai desencadear, de uma forma ou de outra, naquilo que você tem tendência. Tá? E se vocês não concordarem, tá? Pode falar, tá, gente? Que aqui não tem a voz da verdade, não. A gente estuda. Mas eu posso errar. Tá? Tem uma pesquisa que está divulgada no Instituto Data Popular que mostrou que 50%, 54% das mulheres que tiveram câncer de mama, tá, passaram por sua vida por situações emocionais de muita tristeza, mágoas, frustrações, abandono, rancor e falta de perdão. Gente, eu estou falando aqui de mulheres, mas não é, porque as mulheres são mais o quê? Mais sensíveis ao ambiente, mais perceptíveis. A construção da mente do homem ela é um pouco diferente da construção emocional da mulher. E foi de propósito mesmo. Porque a função de todo homem em relação à mulher é ele gerar um ambiente seguro para que ela consiga se desenvolver de uma forma estruturada nessa relação mais saudável. Se a sua mulher é desequilibrada, olhe você. Você não está gerando um ambiente seguro. Gente, não estou zoando, não. Isso é sério. Tá? Isso é leitura. A mulher ela precisa de segurança. O Winnicott, ele fala da mãe suficiente e boa. Não é uma mãe perfeita, mas é uma mãe que sabe cuidar do seu filho de uma forma adequada e assertiva, que proporciona um ambiente, uma boa leitura do seu filho. E ele diz o seguinte, essa mãe só consegue ser uma mãe suficientemente boa se o pai der um ambiente suficientemente seguro. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Certo? Então, eu vou dizer aqui, né? Tristeza, mágoa, frustração, abandono. Quantas pessoas estão vivendo relacionamentos que estão sendo abandonadas? Vivendo junto, na mesma cama, na mesma casa. Falta de perdão. E eu vou dizer o seguinte, quando a gente fala de muita tristeza é depressão, gente. Porque triste todo mundo fica, uma hora ou outra. Se você está constantemente mais triste, do nada quer chorar. Qualquer coisa faz você sentir vontade de chorar. Uma tristeza mais profunda, mais intensa, você está com depressão. A depressão é a ausência do objeto que a pessoa deseja. E eu vou dizer, todos nós precisamos ter as nossas necessidades básicas atendidas para a gente poder crescer, no mínimo. Só que a gente não pode viver do básico. A gente precisa um pouco mais. E por isso que eu disse que o amor nunca falha. Porque se tem algo que cura é o amor. E está faltando amor nos relacionamentos.
E sabe por que está faltando amor nos relacionamentos? Porque nós não estamos entendendo o amor em nós. E não conseguimos manifestar o amor. Porque nós não temos, talvez, a compreensão desse amor. Porque se o amor nunca falha, e se nós estamos falhando, tem alguma coisa errada. E eu vou dizer uma coisa. Quanto por cento tem de água no nosso cérebro? Pela ciência, 90%. 90%, não é isso? Obrigada. E o nosso corpo? 70%. E sabe o que significa a palavra mágoa? Má água. Água parada. Você beberia uma água parada? Não. Então, se você tem uma mágoa, essa mágoa está onde? Fora ou dentro de você? Dentro. Está contaminando toda a água. Está matando todo o seu organismo. Principalmente aonde? Que é o que faz funcionar você. Certo? Agora, a mágoa, essa má água parada, ela vai contaminando. Mas a Bíblia, ela fala da fonte da água. E quem é a água viva? Gente, eu amo a Bíblia. Quem é a água viva? Se lembra da mulher do poço de Samaria? A samaritana. Ao meio-dia, ela foi lá pegar água no poço de Jacó, né? Lá. Por que ela foi meio-dia, num sol escaldante? Porque ela tinha uma mania de pegar homem dos outros. Estou mentindo? Ela tinha esse hábito. Não porque ela queria, porque os homens também, né? Não eram confiáveis. E foi lá. E Jesus ia para um lugar totalmente diferente daquele poço. Mas Jesus te conhece, Jesus te ama, e Ele desviou todo um curso para te alcançar. Lembre-se que você é quem nessa história? A mulher samaritana, eu também. E Jesus foi lá. Ele estava indo para uma cidade e falou assim, não, eu tenho que ir lá ver a Marta. A Marta está doente, está com muito ressentimento, está com muita tristeza, frustração, rancor. Parece que eu abandonei. Eu vou lá. Mas eu vou onde ela vai estar sozinha. E Deus, sabe o que Ele falou para os seus discípulos? Pica a mula, vai lá para fazer as compras, que o meu assunto aqui é particular. Sabe por quê? Porque Deus nos exalta em público e nos chama para conversa no privado. Mas você faz contrário, né? Por isso que Deus está indo no poço te buscar. Está lá no poço. E Ele vai. E assim, de uma forma de não te deixar envergonhada, te humilhar, Ele faz uma conversa tão gostosa. Mas chegou um momento que ela percebeu. Mulher, me dá água aí. Ela, como sendo tu judeu? Pede água para uma mulher que sou santo de Samaria. Aí ele, mulher, se você soubesse quem te pede água, tu me pediria. E a água que eu te der, tu nunca mais vai tornar a ter sede. Porque ele não estava falando da sede física, ele estava falando da sede da alma. E ali começou o bate-papo gostoso. Até que aquela mulher entendeu aonde Jesus queria. Só que Cristo não dá somente a água para matar a tua sede. Ele faz de você uma fonte a jorrar. E se você está com essa água parada, você não somente mata a si mesmo, mas mata todos que estão em teu redor. Precisamos beber dessa água, porque o amor nunca falha. Bebe desta água, meus amados, que além de te curar,
você vai ser uma fonte para poder proporcionar a outros a cura. Rancor, falta de perdão. Vou contar outra história aqui. Eu tenho um paciente muito querido, uma potência. O cara é bom. Tudo que ele faz, perfeito. Dentista, né, gente, tem que ter habilidade, porque a mão dele é um artista. Bom, o cara é bom. Mas não avançava na profissão. E aí até que eu disse, olha, quer prosperar? Ele, quero. Perdoou teu pai. Quase me matou. Ainda bem que eu atendo ele online. Mas com jeito a gente chega lá, né? Porque a ferida é assim, né? Algumas feridas a gente tem que ir devagar, né? Ele entendeu a dinâmica e perdoou de fato. Perdoar não é conviver, tá? Perdoar não é esquecer. Perdoar. Porque todo sentimento ruim não vai para quem eu odeio, vai para quem sente, está em mim. E eu não quero ser o quê? Essa água bichada, fedida. Eu vou liberar o perdão porque é um ato inteligente, um ato bíblico. Porque eu também quero ser perdoada por Deus, porque da forma como eu perdoo, eu vou ser o quê? Perdoada, ó, tudo se batendo. E ele fez isso. Hoje, ele está com 2 clínicas, aqui no Rio e na região dos Lagos. Casou, está feliz da vida. Tem outras questões, porque quando o trauma é lá da infância, nós somos sequelados. As comorbidades estão ali, mas não tem nada que a gente não possa o quê? Vencê-las. Porque o amor nunca falha. Hoje sabemos que o corpo e a mente, né, estão o quê? Interligados, não tem como dissociar eles. Um depende do outro para manter a saúde, tanto que física como a emocional, e eu vou dizer, como a espiritual. E eu vou além. A pior doença não é a física, não é emocional, é a espiritual. Porque uma hora o físico vai falhar, uma hora o emocional pode falhar, mas se o espiritual falhar, aonde a gente vai ter esperança? Porque a medicina fala para que algumas doenças não tem, e às vezes tem doenças emocionais que são o quê? Crônicas. Se o espírito, se a fé for uma fé adoecida, acabou toda a esperança. A esperança é quem? Jesus. E a gente precisa ter essa visão de Deus de uma forma que produza saúde, porque Deus é o quê? Amor. Se você está com amor adoecido, você não está ainda conhecendo de fato a Deus. Desculpa, porque Deus é amor. E o amor nunca falha. Isso não é ausência de dor, não é ausência de tristeza, não é ausência, mas não é ausência de si mesmo. Eu não posso perder o controle. Já viu pessoas estar em paz em meio à tormenta? No barco, se lembra? Vento para lá, Jesus estava lá dormindo e os discípulos apavorados. Gente, Jesus estava lá. Alguma coisa ia acontecer? Não. A gente precisa entender. Sabe por quê? Porque o tempo não vai melhorar. O tempo que estamos vivendo não tem como melhorar. E Cristo está dizendo assim, filhos, confio em mim, eu estou no barco. Mas se você pular antes do tempo, ele pode até botar uma boia, né?
mas você vai estar tão desesperado que você não vai conseguir enxergar. Sabe aquela pessoa que está morrendo afogada, porque, né? E a pessoa vai salvar ela, o que ela faz? Começa a afundar o outro, né? Às vezes o outro tem que dar uma enforcada para ela desmaiar, para puxar, não é assim? Sabe por quê? Cientificamente falando, nós temos no nosso cérebro uma memória funcional. Essa memória, ela funciona o seu dia a dia, que faz você fazer as suas atividades em ordem. Hoje de manhã eu vou ao médico, depois do médico eu vou ao mercado, depois do mercado eu vou pegar o meu filho na escola, e assim, agora eu vou trabalhar, e eu preciso de ter o quê? Uma inteligência, uma memória, para poder executar. Essa é a memória que funciona o seu dia a dia. Mas quando as nossas emoções lá do sistema límbico está disfuncional, ela faz um sequestro dessa memória funcional. Você pode reparar que quando você está nervoso, você nem lembra aonde está a chave do teu carro. E isso a gente chama de sequestro da memória que funciona. Então, quando você está em desespero, você nem consegue fazer uma oração decente. Porque as suas emoções fizeram com que você fosse a sua memória, memória funcional fosse sequestrada. Certo? Por quê? As nossas emoções, elas são primitivas. Não tem como controlá-las. Não tente controlar as suas emoções, porque é perda de tempo. Aprenda a gerenciá-las. Porque ela é um instinto para proteger. Porque o sistema imunológico, nossas emoções, a automatização do cérebro é um sistema dado para proteção. Para não o quê? Te proteger da morte, do perigo. Então, elas estão ali para funcionar dessa maneira. Só que nós precisamos desenvolver, de uma forma inteligente, os nossos sentimentos, porque emoção e sentimento são duas coisas parecidas, mas são diferentes. As emoções é um instinto, né? Que move para uma reação, mas não te conduz para um caminho seguro. Já os sentimentos já é uma parte enobrecida, que tem cognição, percepção e juízo. Então, a minha raiva de momento é matar alguém, quando me provoca. Mas aí eu digo, os meus sentimentos, Marta, segura a onda, porque isso vai dar ruim. Não é assim, você é cristã, você é psicóloga, você é mãe, sabe? Aí eu dou um freio. Mas o instinto é de quê? Proteção, me defender. Preservar a minha integridade, só que eu não tenho noção do que é integridade. Eu tenho uma visão, eu tenho uma nuance. Porque tudo que a gente vê é como diz lá em 1 Coríntios 13, né, que a gente vê como um espelho. A gente não tem noção. E Deus vai desvendando isso. E aí você percebe que o seu pior inimigo é quem? Você mesmo, certo? Então, por isso que o papel das emoções no surgimento das doenças como o câncer são cada vez mais estudadas por cientistas em todo o mundo. Porque as nossas emoções, elas vão acionar, tá, os nossos hormônios. Então, lá em Ciência do Bom Viver, diz o seguinte: muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Gente, isso aqui foi escrito no século XIX, onde a neurociência ainda nem... Sabe? Muitas das doenças sofridas pelos homens, pela raça humana, são resultado da depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir o quê?
forças vitais, né? E aí convida, né? E a convidar a decadência e a morte. Por isso que o coração alegre, né? Agora, a inveja apodrece o quê? Os ossos. E aí a gente vê que o estresse, né? O estresse, gente. O estresse, na medida certa, ele é positiva, tá? Qual é o hormônio do estresse? É o cortisol. E sabe onde é o pico do cortisol? De dia. Para você funcionar. Às vezes, um estressezinho é bom, porque faz você se movimentar. Agora, o estresse, o nome palavra estresse é uma ação que deforma o corpo. Uma pessoa estressada além do natural, além da medida, ela vai gerando tensões musculares. Tem gente que tem dor em tudo que é na parte do corpo por causa do estresse, porque vai deformando esse corpo. Só que hoje a gente está numa era muito perigosa, porque o dia está até no outro dia. Como assim, Marta? Não tem mais noite. A gente está vivendo a noite como se tivesse de dia. Numa adrenalina no auge. Porque são muitos estímulos. E sabe o que acontece com isso? O cortisol, ele precisa, anoitecendo, abaixando o sol, ele vai diminuindo para quê? Qual o outro hormônio subir? Melatonina. Por quê? A melatonina vai reparar todos os estragos, os danos do dia. Vai limpar a casa. Só que a gente não está vivendo assim. Estamos muito ativos. Então, a gente vai dormir, não dorme. A mente não descansa, porque é muita informação. Tem uma música do Capital Inicial que é uma terapia. Não estou dizendo que a gente escuta porque tem aí cortes, né? Que a inteligência ficou cega de tanta informação. Sabe por quê? Porque não dá tempo o cérebro fazer filtro. O cérebro precisa filtrar. Estamos achando que estamos tendo muito conhecimento de muita coisa, mas não absorveu nada, não entendeu nada, porque é muita informação. Pega uma criança e coloca ela em um parque de diversões e diz assim: você só pode escolher 5 brinquedos, tem 100. Ela vai ficar calma? Ela vai estar feliz? Ela vai estar numa angústia. É muito estímulo. Fuja de muito estímulo. Fuja. Isso é armadilha. Porque quanto mais confusa, mais fácil Satanás te conduz. E se ele te conduzir, com certeza as doenças já se alojaram. Tá? Então, o estresse e as emoções descompensadas podem levar ao desenvolvimento de doenças como câncer. A ciência vem demonstrando que somos seres integrados, corpo e mente, cujos pensamentos e emoções, como tristeza, rancor, mágoa, ressentimento, influenciam, causando um certo dano nas nossas células, né? Nossa harmonia, consequentemente, nosso sistema imunológico. Tem uma paciente que ela tem Crohn e herpes zoster. E toda vez, gente, Crohn é doença autoimune, tá? E ela era uma pilha, nossa. E ela veio para que o espaço onde eu trabalhava atendesse a filha dela de 8 anos.
E aí me vieram na minha sala e falaram, Marta, tem esse cara. Aí ela falou assim, olha, não atenda a filha dela se a mãe não fizer terapia. Não tem como. Porque criança não é doença, ela é o sintoma. Começando por aí. Tem criança que eu não atendo se os pais não fizerem terapia. Porque a criança não tem o poder de mudar o ambiente. O ambiente já está pronto. A colheita, ele tem que colher aquilo ali. Ele vai aprender aquilo ali. E aí, ela muito chateada, mas não tinha muita opção. Ela ficou. E quem atendeu? Aí eu, ai, meu pai. Tem paciente que é desafio. Aí eu pensei, meu pai, por que eu dei a ideia? Mas fiquei com ela. E ela totalmente com má vontade, porque ela estava ali porque foi obrigada. E eu, gente, com a paz em Cristo, mas tremendo na carne, vamos lá. Hoje é outra pessoa, não por mim, porque ela teve coragem, porque foi difícil para ela. Crohn já não aparece há muito tempo, herpes não aparece há muito tempo, hoje, e ela se deu alta. Marta, já estou bem, né? Preciso, você que sabe. Você virou psicóloga agora? Não, porque isso... Ok, não vou discutir, vai. Um ano depois, ela, Marta, tem horário para mim? Eu falei, mas ué, o que houve? Ela, Marta, eu preciso. Isso ok. Por quê? A natureza, né, gente? A natureza, a gente precisa vigiar, orar e vigiar. Sem o quê? Sem cessar. A nossa natureza é traiçoeira. Não pensa que tu é bom, não. Porque bom só há um. Que é quem? Jesus. E aí, sabe, a filha e o marido falaram assim, não, você precisa voltar para a terapia. Volta para a terapia. E graças a Deus ela voltou e estamos indo bem, avançando. Agora ela quer até, né, trabalhar, né, sobre o estoicismo. Que glória isso, vai para o estoicismo mesmo. Vai lá ver, ouvir, ler sobre Sêneca, vai. Epíteto, vai. Isso é bom. Quanto mais sabedoria, melhor para a nossa saúde. Doenças, para ser tratada, precisa ser compreendida. Porque a doença também é uma bênção. Como assim? A doença é uma forma de linguagem que o seu corpo e sua mente está dizendo, para, porque o caminho que você está tomando não está legal. Assim como a febre é uma bênção, porque está dizendo que tem algo inflamado no teu corpo. Mas nós mascaramos através do quê? Remédio. Porque a nossa cultura é o resultado, nunca o processo. Fugir da dor não é a resposta. Encarar a dor, abraçar a dor, é um ponto de cura. Abraça a tua dor. Encare ela. Em frente. Coragem. Força. Certo? Então, o estresse também é um fator desencadeante no surgimento do câncer. Onde estamos estressados, né? Quando estamos estressados, liberamos o hormônio cortisol. E isto provoca na pessoa pressão alta, fraqueza, né, muscular, baixa imunidade, trazendo outras tendências. E outra coisa, gente, não é só o hormônio que traz o câncer. É um conjunto. Quando você está estressado, você quer comer uva? Quer beber água? Não. Quer fazer exercício? Não.
vai convidando outros comportamentos, outros elementos que não vão favorecer o seu organismo. Quando você está estressado, você quer comer uma maçã ou quer comer uma barra de chocolate? 3 barras, né? Dependendo da intensidade da pessoa. Eu sou TDAH, gente. Eu tenho pouca produção de dopamina. Então, tudo meu é intenso. Se é para comer, eu vou comer até explodir. Sim. Eu tenho pouca dopamina. Produção baixíssima. Então, prazer a curto prazo, para mim, é uma loucura, é um tiro na cabeça. Qual é o prazer a curto prazo? É uma barra de chocolate. É você ler um livro ou ver uma série? Ué, prazer a curto prazo. Então, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Então, ele vai desencadear o câncer que já está ali, uma predisposiçãozinha. Gente, o pecado adentrou. Certos que vamos morrer, mas eu não preciso morrer de uma forma deplorável. Porque a morte, para os filhos de Deus, é um sono restaurador, é bem-aventurados que dormem no Senhor. Não é um medo da morte. É um medo de não saber viver. É não saber viver. Certo? Então, vamos lá. Né? Então, aí vai provocar outras doenças, tantas outras doenças vai trazer. As enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem tem aí a sua base. Tem algum vivo problema doméstico que esteja como grengo, roendo até a alma, enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados, às vezes, encobrem a constituição e desequilibram a mente. Há também doutrinas erradas. É o que eu falei. A pior doença é uma espiritualidade deturpada. Tem pessoas que esquecem que eu sou psicóloga. Então, eu vejo. E dentro da igreja, querem me convencer do que eu devo fazer quando eu tenho clara consciência do que eu não devo fazer. E usa Deus para me convencer. Assim, deixa Deus me convencer. Não usa Deus, não. Usa Deus para você. Nem todos que estão aqui são de Deus. Porque há o joio e há o trigo, gente. Estou mentindo? É bíblico. Nem todo mundo que diz a palavra é de Deus. Satanás sabe da palavra de trás para frente. A Bíblia fala que ele conhece, mas, né? Conhece e estremece, ele só não obedece. Então, a gente tem que ter cuidado. E aprender a andar com as suas próprias pernas sendo guiado por Deus, porque haverá um tempo que não podemos confiar no homem. Maldito o homem que confia o quê? No homem. Não acredita no que eu estou falando. Eu vou deixar ali a palestra. Pega e vai lá ver na ciência. Vai lá ver na Bíblia, vai confirmar na Espírito de profecia. Vai fazer a tua parte. Vamos ser como os bereanos. Bereanos. Paulo pregava, os bereanos depois confirmava, através da palavra. Pô, Paulo pregando, gente. Se Paulo viesse aqui pregar, você ia desconfiar? Está errado. Tem que ir lá confirmar na palavra. Não foi assim que os bereanos fizeram? A gente sabe o que é zona de conforto, que é o pior lugar que o ser humano pode ficar, porque não é um lugar que cresce, é que encolhe. E depois não vai botar a culpa no pastor, não. Ele tem a culpa dele, eu tenho a minha, mas você tem a tua. Cada um tem a sua porção. E a gente precisa assumir essa responsabilidade, certo? Tá? Então,
que vai desequilibrar a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno sempre ardente e eterno tormento dos ímpios, dando a exagerada, distorcida da visão do caráter de Deus. Tem produzido os mesmos resultados sobre as mentes sensíveis. Eu era de uma igreja evangélica. Meu primeiro amor foi ali. E sou intensa. É 8 ou 80. Estou buscando o equilíbrio. Estou buscando a assertividade. E é difícil para mim. Tá? Mas eu estou lutando. E aí, então, eu mergulho profundo. Só que eu tenho uma facilidade de amar as pessoas. E amo mesmo, de coração. Porque faz bem para mim. Eu detesto desconfiar de alguém. Eu não gosto de andar com alguém que eu desconfie. Porque a minha mente é tão atordoada que eu só ficar andando com alguém que eu tenho que ficar preocupado, se eu confio ou não confio, eu prefiro não andar com aquela pessoa. Porque minha mente já é pesada. É pensamentos e pensamentos, eu tenho que fazer fio toda hora. Imagina eu ter que andar com alguém que eu estou desconfiando. Olha o trabalho. Então, não. Então, eu prefiro, no bom sentido, amar a todos, né? E seguir a minha vida. Então, eu tenho essa facilidade mesmo. Mas agora eu tenho aprendido que intimidade é para poucos. Beleza. Então, tinha uma rincha entre 2 líderes na igreja. E os 2 líderes que eu amava. E eles não perceberam que eu estava na reunião de tipo comissão. Tá? Lá não se chamava comissão. E nessa reunião, eu estava lá. Eles não me viram. Eu nem sei por que eu fui, gente. Porque geralmente, né, eles não deixam. E lá foi um quebra-pau, uma baixaria, de um agredir o outro. E eu vim de um relacionamento agressivo, violento. E eu só queria paz. Só paz. Só paz. Quando eu vi aquela violência verbal, eu caí no choro. Mas eu chorava como se o chão tivesse aberto, eu caindo num poço sem fim. Que eu falei, acabou. E aí, eles viram a besteira que fizeram. E eu saí da igreja, falei assim, não dá para mim não. Não tinha. A única coisa que sustentava é aquele amor. Mas não era verdade bíblica, doutrina. Aí eu falei assim, eu vou sair. Aí eu saí. Aí um irmão que ele não frequentava a igreja, ele não era membro, mas frequentava. Ele falava, ele tinha o dom de visão, de línguas, tá? Que hoje eu não acredito, mas ele falava, naquele tempo eu acreditava. Eu estava conversando com as minhas amigas na rua, e ele virou e falou assim, eu era jovem, tinha 18 anos. Ele, Marta, vem cá que eu quero falar com você, minha jovem. E eu fui, respeitosamente. Ele falou assim, olha, Deus está me dizendo que se você não voltar para a casa do Senhor, você vai entrar no mundo das drogas. Gente, aquilo foi tão sem sentido, porque eu nunca gostei disso. Embora eu tivesse oportunidade de usar, porque eu vim de uma comunidade. Mas aquilo, sabe aquela coisa que não suou? Não... Aí eu virei assim, olha, se fosse para o mundo da prostituição, até iria. Porque eu gostava de namorar. Eu falei, bem, eu gosto de namorar, se é alguma coisa... E, gente, eu não era disso não, tá? Mas eu pensei, gente, se é para ir para um lugar tão baixo... Ele ficou sem graça, porque ele falou isso na frente de todo mundo. E, gente, nunca usei nada. E nem quero usar, porque não é uma coisa que eu tenho tendência. Ou seja, quer levar as pessoas na dor, no escândalo, sabe? E aí eu pensei, falei assim, gente, eles sempre falam assim, né? Que quando Deus expulsa o demônio, esse demônio vai embora, né? A Bíblia fala. E ele vai vagando pela terra, ele não encontra moradia, ele vem com mais 7 e tenta voltar para a casa que ele estava. Aí eu falei, caramba, se um que estava era ruim, se vier com 7, vai ser 8, a minha vida vai ser uma desgraça. E eu tinha muito medo disso. E, de fato, a minha vida não ficou ruim. Acho que Deus, na sua misericórdia, porque tudo me pressiona, tudo me impacta. E aí Deus quebrou esse impacto
Porque não é assim que Deus nos chama. Porque Deus nos chama no amor. Eu procuro a dor, mas nunca é Deus. E aí tá. Ou seja, cuidado com as religiões, cuidado com a mensagem de fogo, de você estar fora do céu, que isso e aquilo. Não, Deus quer te ganhar pela sua inteligência, pela sua capacidade de razão, não pela sua emoção, tá? Então, em grande parte da doença que aflige a humanidade, tem seu origem na mente, só pode ser curada, é restaurada, aonde? Na mente. E aonde Deus quer habitar? Na mente. Então, querida igreja, eu vou pedir para o Rafa cantar um louvor, e esse louvor é congregacional, que fala que Deus, ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E se queremos ter cura, precisamos de um amor que nunca falha. Precisamos ir na fonte da água que jorra, e essa água, ela é limpa, porque ela se renova. Deus, ele quer restaurar, e eu não estou dizendo aqui de hipótese alguma que você não precise procurar os profissionais adequados, um medicamento adequado, uma alimentação adequada, um estilo de vida adequado. Mas, se tudo falhar, Deus não falha. E aonde Deus quer transformar e Deus quer curar é a sua mente. Não transfira a sua responsabilidade para o seu filho, para a sua esposa, seu marido, seu trabalho, tá? Assuma o seu compromisso com você mesmo. Então, digno. Cantemos como oração, vamos nos colocar de pé? Se leva
correrei pra abraçá-lo, então andarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Eu tanto esperei por esse momento. Digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia. Digno é o Cordeiro bendito, digno. A igreja. Toda honra e glória a ti. Eu tanto esperei por esse momento. Mais uma vez. Digno o conflito encerrado está aqui. Em teus braços achei meu lugar. Sempre irei te adorar. Digno. Sabe quando o conflito se encerrará? Quando você se encontrar nos braços de Cristo. Porque no amor, nada falha. O amor não falha. Você está vivendo um conflito? Se encontre nos braços do Pai. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque temos as respostas em Ti. Obrigado porque temos a cura em Ti. Obrigado porque de uma forma assombrosa o Senhor me gerou e nos amou, garantindo, Senhor, a eterna felicidade. Nos ajude, Senhor, a termos força para obtermos a coragem, para vivermos o Seu melhor. Precisamos ter coragem para viver o impossível de Deus. O impossível do amor divino que transforma de fato essa natureza pecaminosa numa natureza gloriosa, para que o mundo veja que o Senhor é Deus. Precisamos viver o magnífico de Deus. Nos dê coragem para isso. Agora, Senhor, nos tome em Tuas mãos, que estamos iniciando uma semana desconhecida, mas bem conhecida para Ti. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos converta a cada dia, para que possamos estar de pé naquele dia glorioso. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.